E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de um filme que eu pessoalmente sou apaixonado, que é o filme Legalidade, filme de 2019, dirigido pelo Zeca Brito, filme que trata sobre a campanha da legalidade de 1961 aqui no Rio Grande do Sul, onde o governador Leonel Brizola conseguiu simplesmente parar um golpe de Estado. O golpe militar de 64, ele foi tentado já em 61, e a partir de uma campanha popular liderada pelo Brizola, esse golpe foi evitado. Os militares não queriam que o João Goulart assumisse a presidência, né? E aí tentaram já dar um golpe de Estado, mas o Brizola iniciou uma campanha de rádio, uma campanha de várias rádios, aqui começou na Rádio Guaíba, se espalhou para outros lugares do Brasil e até do mundo, colocou o povo na rua, fez uma campanha muito grande. E assim, gente, foi um dos momentos marcantes da história do Brasil, né? E pelo menos no século XX. E assim, gente, esse filme, A Legalidade, do Zeca Brito, ele tem muitos méritos que eu vou destacar aqui. Bom, primeiro porque assim, eu acho que um filme como esse, que é um filme de história, ele consegue fazer uma coisa que é difícil, mas ele conseguiu, que é recriar, digamos assim, o clima do período, o clima político, o clima social daquele período. Ele conseguiu fazer ali, digamos que o espectador que vai conhecendo a história, e assim, vou ser bem sincero com vocês, eu conheço muito bem, eu como historiador aqui, eu conheço bem essa história em específico, esse episódio da legalidade, já estudei muito a respeito, né? E digamos assim que tudo aquilo que eu... digamos assim, quando a gente está estudando a história, a gente imagina um pouco, né, os fatos históricos, é aquilo ali que está no filme, assim, né? Então, inclusive, eu vi palestras com pessoas que participaram do movimento, pessoas que eram do trabalhismo na época, né, que era, digamos assim, aquele movimento onde o Brizola estava inserido. Cheguei a ver palestra com pessoas, né, que depois do filme, tudo falando falando isso mesmo, que o clima era aquele ali que ele conseguiu criar, aquela coisa assim, as pessoas na frente do Palácio Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande do Sul aqui, mobilizadas, mas ao mesmo tempo confraternizando, todo mundo com o radinho na mão, aí tinha gente fazendo churrasco, né? E aquela ameaça constante do exército e as pessoas até se voltando contra o exército. Assim, gente, eu acho que esse filme ele vai realmente conseguindo trazer assim esse espírito, e ao mesmo tempo ele foi feito em um período muito específico, que é aquele período das manifestações golpistas, mas não aquelas manifestações que tentaram fazer o Bolsonaro ficar no poder. Mas se vocês forem lembrar, na época da Covid, da pandemia, um pouco antes e depois durante, as pessoas elas iam se manifestar contra a ciência na rua. Elas já iam para frente dos quartéis ignorando os protocolos de saúde e pedir golpe. Não sei se vocês lembram disso, elas já pediam golpe muito antes da derrota do Bolsonaro, né? Então o filme foi um pouco feito nesse contexto, né? E foi distribuído, né, muito nesse contexto. E quando eu vi esse filme, gente, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito tocado, assim, porque conhecendo bem a história do Rio Grande do Sul, como conheço, né, vendo uma cena de manifestações onde as pessoas estavam na frente do quartel, lá se manifestando com cartaz, acusando o exército de ser golpista, dizendo que não iam aceitar o golpe de Estado, multidões. Assim, quando eu vi isso, uma coisa que eu fiquei bem emocionado no cinema, porque a gente estava vivendo um período ali no Brasil onde as pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo golpe, e inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, inclusive chegou a ter confusão aqui na frente do quartel, briga, nessa época aí. E eu conheço bem a história, que eu sei que o Rio Grande do Sul, nesse período aqui, dos anos 60, cara, foi muita resistência, assim, muitos partidos e movimentos políticos populares de esquerda surgiram aqui. Nós tivemos aqui representações políticas de esquerda muito antes da maior parte do Brasil, gente, sinceramente, inclusive antes do Nordeste. A gente teve o próprio Brizola, foi governador aqui nos anos 60. Entendeu? Então, boa parte da resistência contra a ditadura começou aqui também, né?
Assim como os ditadores saíram daqui, a maioria, né, dos 5, 3 saíram daqui, porque aqui o maior contingente militar do sul, do país, desculpa, agora, se não me engano, é Amazonas. Mas aqui, lá é Amazonas, hoje em dia, mas na época era o Rio Grande do Sul, então por isso que de 5, 3 saíram daqui. Mas boa parte da resistência contra a ditadura também começou aqui, então, sabendo disso, né, e a gente vai vendo o filme e vai se colocando no mundo de hoje, assim, aquela coincidência não, desculpa, a comparação era inevitável na cabeça, né, então, isso aí é um mérito incrível do filme, de conseguir fazer a gente passar pra dentro, sabe, passar pra dentro da narrativa. O filme que tem essa facilidade de fazer tu entrar, cara. O diretor Zeca Brito aí, muito parabéns, assim. Eu confesso que eu vi esse filme 3 vezes. No cinema, quando tava em cartaz, eu vi na Casa de Cultura Mário Quintana, faço questão sempre de fazer propaganda gratuita para os cinemas independentes. Depois uma exibição especial que teve na Sala Redenção da URGS, mais um cinema independente. E depois eu vi em casa uma terceira vez, né? Então, ele tem essa coisa. Eu lembro que teve uma das exibições que eu vi até na Sala Redenção, que o Pedro Ruas, que é um vereador aqui, já de longuíssima data, já foi deputado, já foi um trabalhista também, e que tem uma relação muito forte com essa questão da memória da ditadura, da memória da resistência, né? Inclusive, hoje em dia ele está na frente de um comitê, né? Um comitê parlamentar. Eu lembro que numa fala que ele fez pública sobre o filme, ele falou que o pai do Pedro Ruas participou da legalidade. Ele falou uma coisa interessante, que tem uma cena que as pessoas estão indo, tem umas pessoas indo de trem do interior para a capital para participar do movimento, né? E que as pessoas assoviavam o hino da legalidade, que foi escrito pelo Paulo César Pereio, que tá no filme, aparece ele colocando o hino na agulha, né? Então, e ele escreveu baseado, a composição musical, as notas, baseado na Internacional Comunista, inclusive. E tem uma cena onde as pessoas começam a assoviar no trem aquela composição ali para saber quem que estava indo para Porto Alegre também para a legalidade, né? Então essa coisa do olhar, e o Pedro Ruas destacou essa cena, olha, isso, ou seja, não quer dizer que aquilo ali aconteceu, aquele fato específico das pessoas naquele trem estarem assoviando o hino da legalidade, mas quer dizer que isso é um fato que aconteceu, ou seja, ele recebeu o relato certamente de, olha, as pessoas no olhar, no falar alto, sabiam quem era companheiro e quem não era. Então ele vai criando cenas para representar aquilo ali. Então é um bom exemplo assim, de um filme de história. Eu lembro que uma das exibições que eu estava foi na Casa de Cultura Mário Quintana e teve 3 participantes do Movimento da Legalidade que deram depoimentos, né? E um deles era o Flávio Tavares, super conhecido aqui, né? Que é quem mais publicou sobre esse tema, né? E ele falou bem do filme, mas ele falou que o filme não é fiel historicamente, porque por essas mudanças, que são coisas que não foram coisas que aconteceram na história, mas que estão no filme, né? Só que assim, eu, como historiador, eu digo, gente, o papel como historiador e cineasta, e eu sou um especialista nessa coisa de relações entre cinema e história, já publiquei sobre isso até em livro, né? E eu digo assim, gente, o papel do filme não é fazer história, não é contar história, quem conta história somos os historiadores. Um filme de história, ele não tem a obrigação de ser 100% fiel à história, ele não pode deturpar. É diferente. Agora, ele pode fazer representações, ele tem liberdade artística, claro. Até eu lembro que o Flávio Tavares, que é um grande conhecedor do assunto, não me entenda mal, mas ele falou isso e os outros 2 companheiros que estavam ali até saíram em defesa do filme e falaram, né? Mas peraí, mas não é um documentário, né? Ele não tem que ser tão fiel assim, né? Então, assim, ele é um filme que vai fazendo essas representações, assim, e que concentra em personagens uma carga histórica grande. Por exemplo, personagem da Cléo Pires, que é uma jornalista. É interessante que assim, até deixa eu falar um pouco do enredo, né? Porque o enredo, claro, tem toda essa história do Leonel Brizola na frente comandando a Brigada Militar. Ele faz a Brigada Militar ser quase um exército do Estado aqui e divide o 3º Exército, aqui que é o Comando Militar do Sul, ficar a favor do movimento e contra o Exército Nacional, né? Ele consegue fazer isso, né? Cara, ele e os companheiros, isso tudo retratado no filme. Mas o filme se dá pela ótica de 2 irmãos jornalistas, né? Que os 2 estão meio que apaixonados pela personagem da Cléo Pires, né? Porque quem não seria, né? Mas assim, ó, a Cléo Pires, ela representa uma jornalista que ela é brasileira, mas veio dos Estados Unidos e que na verdade ela é uma espiã da CIA. Isso é muito legal, porque a personagem dela não existiu,
mas a personagem dela representa o quê? Que realmente a CIA mandava vários jornalistas aqui que eram, na verdade, espiões. Inclusive, para quem não sabe, o Brizola foi o segundo homem mais vigiado pela CIA no mundo nesse período, só atrás do Che Guevara. Inclusive, eles se encontraram em Punta del Este em 1960. Isso aparece no filme. Eles fazem os dois se apresentar ali, eles se conhecendo. E assim, a maneira como eles se encontraram no filme é diferente do que foi na história. Até o Flávio Tavares falou isso, porque o Flávio Tavares estava presente no encontro. E ele falou, não foi assim como está no filme. Gente, não foi assim. Mas um cineasta, uma coisa que eu sempre digo, até quando eu dei aula já sobre relações cinema e história, já fiz isso várias vezes em oficinas e tudo mais, eu sempre digo, gente, um cineasta, se ele tiver que escolher entre ser fiel historicamente ou construir uma grande cena, ele vai sempre escolher fazer uma grande cena, sempre. Esse é o ofício de um diretor de cinema, não é um historiador. Então assim, é um filme que consegue fazer realmente, como eu falei, criar um ambiente muito propício. Ele não é um filme que deturpa a história, depois lá no final ele faz o Brizola mais velho, lembrando, né, porque o Brizola morreu em 2004, lembrando daquele movimento, lembrando das campanhas eleitorais dele, né, ou seja, o filme se torna lá no final um filme sobre o Brizola também, né, sobre a continuidade do Brizola. Isso eu acho interessante também, achei bastante rico, sendo bem sincero, assim, né. E tecnicamente, assim, gente, a fotografia desse filme é maravilhosa, vou ver se eu boto umas imagens aí. A fotografia, gente, eu acho muito boa a fotografia desse filme, o uso das cores, assim, acho muito legal, né. Também dá aqui também a lembrança, né, da memória do saudoso Leonardo Machado, que é quem interpretou o Brizola, né, que nos deixou aí de maneira trágica, né, enfim, mas deixou esse legado aí, né. Meu amigo João França também está nesse filme, né, que também é outro saudoso amigo, né. O Leonardo Machado eu não conheci pessoalmente, mas conheci o trabalho dele, e o João França tá no filme, né, ele que tá no trem lá, assobiando em voz alta, Internacional Socialista, aliás, desculpa, o hino da legalidade. Então, gente, eu quero recomendar para vocês que não viram esse filme. Eu acho que é um filme que quem não conhece a história da legalidade consegue entender o contexto, né? Claro que é resumido, né? Não dá aqueles dias da legalidade foram muito mais intensos. Se vocês quiserem conhecer a história, é vendo vídeos de história sobre o caso, como eu já produzi. Mas é um filme que a gente consegue entender. Para quem não conhece o tema, consegue conhecer e entender. E quem conhece se deleita e consegue se reconhecer ali, porque eu acho que é um filme que tem esse mérito, o mérito de conseguir chamar o espectador a se inserir naquilo ali. Eu acho que poucos filmes conseguem fazer isso bem, e esse filme consegue. Então, Legalidade, um filme que eu recomendo demais pra vocês, tá? Parabéns de novo, todo mundo trabalhou nesse filme aí. Como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né, gente? Eu conheço gente que trabalhou aí, então parabéns pra todo mundo, né? Só pro diretor, o Zeca Brito, todo mundo. Eu não vou ficar falando nomes aqui, senão eu vou esquecer de gente, tá? Curtam esse vídeo aí e seguimos nesse especial Filmes Gaúchos. Valeu!